Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Ensino Betel EBD. A paz do Senhor a todos. Me chamo Paulo Henrique, sou professor da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus e nesse trimestre temos uma lição importantíssima para estudarmos com o tema A Igreja e o Espírito Santo, as necessidades do avivamento promovido pelo Espírito Santo nos dias atuais. A primeira lição agora. Iremos iniciar com a aula dia 2 de outubro de 2022, com o tema foco, as raízes do pentecostalismo no Brasil. Vamos lá? Após a vinheta. As raízes do pentecostalismo no Brasil. Temos texto áureo, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Temos aqui também a verdade aplicada. Até que Cristo venha, o discípulo de Cristo precisa continuamente buscar renovação e manter-se dependente da ação do Espírito Santo. É um bom tópico aí que temos que abordar. Temos que ser dependente da ação do Espírito Santo. O objetivo da lição: mostrar a relevância do pentecostalismo na igreja, apresentar a origem do movimento pentecostal, falar sobre a chegada do pentecostalismo no Brasil. Temos os textos de referência, João 14, versos 16 em diante, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita conosco e estará em vós. Não vos deixareis órfão, voltarei para vós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviara em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e farás lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Temos aqui a leitura complementares de segunda a sábado. Eu tenho um costume de pedir aos alunos para que na sala de aula, para relembrarmos, nós começamos a abrir. Cada um abre o versículo de segunda até sábado, só para a gente refrescar nossa memória e ir aquecido em caminho do tópico 1. Vamos lá. João 14, 16, que diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. De terça-feira. Romanos 8, 9, que diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templos de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. 2 Timóteo 1,14. Guarda o teu bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. 2 Timóteo 2,21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Tito 3, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. As leituras complementares da semana eu costumo trazer à tona no dia da aula. Temos aqui os hinos sugeridos, número 24, 85, 155. Temos o esboço da lição, um pré-aquecimento para nós sabermos. Temos a introdução, o primeiro tópico, o pentecostalismo, o segundo tópico, o movimento pentecostal, e o terceiro tópico, a trajetória do pentecostalismo no Brasil. Vamos lá. Introdução.
A Assembleia de Deus do Ministério de Madureira entende a relevância de estudarmos o pentecostalismo. Assim, veremos nesse trimestre assuntos que reúnem a temática da sã doutrina pentecostal em toda a sua plenitude. Vamos lá? Tópico 1. O pentecostalismo. A principal particularidade do pentecostalismo é a crença no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, bem como na atualidade dos dons espirituais, conforme a experiência cristã primitiva no dia de Pentecostes e no relato de primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. 1.1. O termo pentecostalismo. O termo pentecostalismo tem na raiz da palavra Pentecostes, que era a segunda entre as 3 festas de Israel, que está lá em Levítico 23, na qual Deus falou para Moisés separar 3 festas durante um ano. A primeira festa da Páscoa, na qual simboliza onde o momento que o povo de Israel, os hebreus outrora, saíram do Egito, ou seja, foram libertos do cativo dos egípcios. A segunda festa é a festa das semanas, as festas das primícias, que é 50 dias após a primeira festa, a festa da Páscoa. E a terceira festa era a festa anual dos tabernáculos. Todas essas 3 festas nós tínhamos que ir, aleluia, ir às festas ao templo, os judeus, ir às festas ao templo, mas ir de coração aberto, mas de mão não vazias. É isso que Jesus falou, Deus falou para eles naquele tempo. Na primeira festa, tinha que se sacrificar, passar 7 dias sem comer pão com fermento, ou seja, fazer um jejum em prol a saída do Egito. A segunda festa tinha que se levar ao Senhor a 10ª parte da sua colheita, o início da sua colheita. Bem sabemos que quando nós recebemos, separamos a 10ª parte. Então, outrora, a segunda festa, as festas das semanas, toda e qualquer colheita que nós conseguimos após ter plantado, nós tínhamos que separar uma parte para o Senhor. A terceira festa tinha que se levar também uma participação da colheita, que simbolizava quando nós terminássemos a nossa colheita anual da nossa cevada, do trigo, do joio e dos demais suplementos da terra, milho, feijão, qualquer suplemento da terra, nós tínhamos que separar também uma parte como agradecimento a Deus por toda aquela plantação que nós plantamos. E é tão interessante que Moisés frisou e disse que todo mundo tinha que se apresentar com o coração aberto para receber de Deus a bênção que ele tinha prometido. Nessa festa, os primeiros frutos da grande colheita anual eram oferecidos ao Senhor. Foi durante a festa dos Pentecostes que quase 120 discípulos estavam reunidos no mesmo lugar e foram cheios do Espírito Santo. É tão interessante que eu quero frisar que o nome Pentecostes só foi colocado após a tomada em domínio da Grécia. A Grécia que colocou o nome Pentecostes, pois outrora era a festa das semana ou festa das primícias. Com isso, houve o termo grego Pentecoste, que significa 50º dia após a Páscoa. 1.2. O movimento pentecostal. Entre os numerosos movimentos de renovação e avivamento que apareceram ao longo dos anos entre os cristãos, destaca-se por sua abrangência o movimento pentecostal no início do século XX. Se nós formos entrar na história, o que eu gosto é de um estudo aprofundado. Quando nós entramos na história para nós conhecermos um pouco como surgiu, surgiu a origem do Pentecostes. Não se baseia só no século XX, se baseia muito e muito
tempos atrás. Embora que o último movimento do Espírito Santo foi movido por escassez. Houve altos e baixos, mas o Espírito Santo vinha para a terra, mas era como se fosse uma conta-gotas. Ele vinha, agia e voltava. Ele não habitava continuamente nos corações das pessoas. Se nós formos vermos, ele desceu sobre Martinho Lutero em 1514, na qual inspirou Martinho Lutero, que renovou toda aquela situação e libertou os fiéis do cativo do romano. Porque houve aquela total interpretação nas suas 95 teses e houve aquela rebelião. Martinho Lutero teve que se esconder, porque ele queria falar a verdade. E anos se passaram, séculos e séculos entraram aí, de modo que, se nós formos pararmos para meditar, houve homens e mulheres de Deus que tentaram atrair o Pentecostes, mas em determinada situação houve o seu fim. Então, 1760 vai nos falar de um grande pastor, John Wesley, na qual ele, em uma das suas reuniões, inspirado por Deus, ele quer trazer para a sua igreja o Pentecoste, mas ele não sabe como. Então ele orando, ele disse: meu Deus, como eu posso trazer o Pentecoste, como eu posso trazer a chama viva de dentro, aleluia, de dentro de ti para dentro de mim? Então Deus colocou no seu coração dizendo: olha, eu irei colocar o meu Espírito em um vaso perfeito. Porque Jesus foi ele mesmo que disse que nós não colocamos vinho novo em um odre velho, ou até mesmo colocamos em vinho novo em um vaso quebrado. Não, nós temos que colocar o vinho novo no vaso novo. Então, John Wesley colocou no seu coração e escreveu para os seus discípulos dizendo: nós vamos entrar em uma verdadeira santificação, porque Deus me falou que nem todo mundo vai receber o Espírito dele, porque o Espírito dele é puro. E o que eu acho tão interessante é que ele colocou esse propósito dentro de si. No século XIX, colocou esse propósito dentro de si e disse: eu quero que todos os meus alunos, todos os fiéis, todos os jovens entrem nessa convenção de cabeça erguida, segurando nessa confiança, de coração aberto para receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só vai vir para os escolhidos. Eu imagino agora as pessoas disserem: mas como é que eu sei que sou escolhido? Se santifique. Porque muitos são chamados, mas nem todos recebem o Espírito Santo. Então santifique, mostre o seu talento, busque, insiste, ore. O que eu acho tão interessante, e ao mesmo tempo John Wesley estava com toda a devoção, que se passaram, é tão interessante que, se você for analisar, se passaram 140 anos. Só se ouvir a história do John Wesley. Ou seja, os alunos simplesmente só tinham de ouvir falar, mas 140 anos, segundo as suas cartas, ele colocou aquele propósito, e os seus sucessores sempre colocaram à tona, disseram: olha, vamos seguir o que John Wesley falou, vamos seguir o que ele profetizou, que todos nós temos que ser escolhidos. E para sermos escolhidos, temos que buscar. E o que eu acho interessante é que não foi fácil. Eu acredito que Deus tinha que quebrar muito aquela geração. Deus tinha que fazer algo novo. É a mesma história de outrora. Com Moisés, tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas. Foi por isso que Deus permitiu que passasse 40 anos no deserto, porque nem todo mundo ali iria entrar. Ou seja, Deus tinha que passar na peneira. Foi a mesma coisa aqui, na igreja de John Wesley. Se passaram 140 anos.
140 anos, aí entra, aleluia, glória a Deus, a história tão profunda que quando todo mundo vai seguindo aquele mesmo padrão de santificação, aí as coisas mudam. Em 1900 já se havia mais de 200 igrejas, 200 congregações nesse propósito, de tal modo que a igreja de Richard, o cofundador da igreja cristã no Brasil, ele recebeu o primeiro batismo com o Espírito Santo e que movimentou a Europa de tal modo que os pastores das outras congregações disseram: meu Deus, o que nós temos que fazer para atrair o seu Espírito? O que nós temos que fazer para colocar aqui na nossa casa e todos daqui da nossa congregação sejam cheios do teu Espírito Santo, ó Pai? E um ano após, entra em cena o Charles Fox Parham, na qual ele, nas suas evidências, estava aí o início do nosso Pentecostes, quando ele coloca dentro de si dizendo: meu Deus, eu quero na minha congregação, meus alunos, os fiéis, começa a orar, a jejuar, e até agora nada. A chave do avivamento estava na mão dele, ele nem sabia. E só bastava uma atitude dele, e ele nem esperava. Muitas das vezes, o batismo com o Espírito Santo já está dentro de você, e você nem imagina. Para quem não é batizado ainda, está perto. Desvenda os segredos de Deus. Siga o que Deus quer falar para você. Em que caminho você deve melhorar. Porque simplesmente o batismo com o Espírito Santo já está na porta do seu coração. E Deus irá se possuir de você. E você vai poder, aleluia, entrar numa outra dimensão jamais vista, jamais interpretada, jamais conhecida. E foi aí que entrou a cena. Em uma das reuniões de 1901, havia uma jovem com a vontade de buscar ao Senhor. E tem um chamado de ser evangelista, de evangelizar em missões, mas ela não sabia como, porque ela não sabia falar inglês. Simplesmente só sabia falar inglês, não sabia falar em outras línguas. Em uma das reuniões ela disse: meu Deus, o que é que eu faço para conseguir definitivamente esse batismo com o Espírito Santo? E ao outro lado, o pastor Charles também estava perguntando: Senhor, o que é que eu faço para abrir a porta para o Espírito Santo? Então Deus foi lá em Agnes, a jovem fervorosa, e disse: olha, pede para o teu pastor colocar as mãos dele sobre a tua cabeça. E ela se levanta, que ela estava de joelho, ela se levanta e vai lá no seu pastor Charles e diz: olha, pastor, eu senti de Deus que o Senhor tem que colocar as suas mãos sobre a minha cabeça. Aleluia, glória a Deus. E a história vai nos falar de algo tão tremendo, que quando Charles ouve aquelas palavras, ele sente que foi Deus que falou com aquela jovem, de tal modo que automaticamente ele vai estender as mãos sobre aquela vida. E todos daquela sala viu com os próprios olhos que saiu um facho de luz da mão dele, o tal halo, um semelhante àquele facho de luz que circula ao sol. É tão interessante que todos ficaram pasmados. Sabe o que aconteceu com Agnes? Ela foi cheia do Espírito Santo, de tal modo que Deus batizou ela de uma forma sobrenatural, como no dia do Pentecostes. Aleluia! Como no dia do Pentecostes. Glória a Deus! Do mesmo jeito que os discípulos falaram outra língua, aconteceu com a Agnes. Agnes falou a língua chinesa. E Deus foi tão tremendo como ele fez com Zacarias, quando Zacarias duvidou da promessa dele, para ele ter um filho.
Zacarias ficou mudo até o nascimento do filho e colocou ainda João Batista o nome. Mesma coisa aconteceu com essa jovem Agnes. Ela passou 3 dias para que todos soubessem que ela foi cheia do Espírito Santo. Ela não falava mais inglês. E as pessoas queriam saber o que ela estava interpretando ali. E disseram, olha, escreve para nós. E quando ela foi escrever, ela começou a desenhar a linguagem chinesa, aqueles quadradinhos. Ela não falava inglês. E quando, aleluia, glória a Deus, os amigos dela, o pessoal da igreja, viu aquilo e disseram, pastor, eu quero isso também para mim. E foi fazendo fila e fila. E todos na qual foram ali para a imposição de mão do pastor Charles, receberam uma porção dobrada, e cada um, eita, aleluia. Eu imagino agora que foi semelhante lá em Coríntios. Uns podiam falar em mistérios, outros receberam o dom de cura, outros falar interpretações, outros tiveram o dom de visões. Mas isso foi bíblico, foi o que Joel falou lá em 2:28. E há de ser que depois derramaria o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Foi bíblico. Aleluia, glória a Deus. E a história de Agnes nunca mais foi a mesma. Glória a Deus. Vamos continuar porque, aleluia, glória a Deus. A partir dessa compreensão, acreditamos que tratar dessa temática é de suma importância para os crentes pentecostais, pois o movimento pentecostal tem atestado que a Igreja de Cristo não é um simples ornamento, mas um organismo vivo. Está lá em 1 Coríntios 12:2, cada um é importante para Deus. Por isso que Deus não quer perder ninguém para Ele, para o inimigo. Cada um tem uma participação. Eu acho então interessante que Paulo citou para os corintianos que ele era importante. Aqui ele simbolizou, aleluia, uma forma simbólica de corpo humano. Cada corpo humano tem 206 ossos. Então cada um foi e é importante para Deus. E é esse panorama que a igreja verdadeiramente pentecostal segue desempenhado universalmente a missão que lhe confiou o Senhor Jesus. Estamos cientes de que a Assembleia de Deus no Brasil surgiram tendo base os princípios do pentecostalismo para apregoar ao mundo que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e breve voltará. 1.3. O verdadeiro pentecostalismo. A Bíblia construiu uma sólida evidência sobre o verdadeiro pentecostalismo. Nós, pentecostais, somos reconhecidos por nossos relacionamentos e experiência com a manifestação do Espírito Santo. Assim, presenciamos essas manifestações através dos seus dons e amostras, como a glossolalia, que é a língua dos anjos, as profecias, as curas divinas e as diferentes operações de maravilhas. Nós, do Ministério de Madureira, entendemos que a Bíblia, em sua construção narrativa, deve ser a única regra de fé, sendo aceita como a inspirada e inerrante Palavra de Deus, que está lá em 2 Timóteo 3:16-17, que Paulo vai enfatizar para Timóteo, que colocar em prática tudo que ele aprendeu e não se embaraçar com as doutrinas alheias, e sim fortalecer com a verdadeira sã doutrina. Nos evidenciamos de maneira única como manter e conservar a sã doutrina, não abrimos mão dos dons espirituais, pois fazem a diferença no cumprimento do ID do Senhor e na edificação da igreja. Continuaremos o tópico 2 no próximo vídeo. Peço que se inscreva quem não é inscrito, que curta, comente e compartilhe esse vídeo para que todos venham receber um pouco da porção que Deus tem para dar a nós. Amém.